Vocês já devem ter percebido, né? Todos nós já percebemos ao observar a crosta da Terra, essa camada que fica por cima, né? A última camada da Terra, digamos camada sólida, vocês já devem ter percebido que ela não é igual, né? Ela muda conforme cada região. Essas mudanças na superfície da Terra, essas mudanças na crosta da Terra, a gente chama de relevo, né? Todas as alterações da superfície da Terra nós chamamos de relevo, certo? Mas vocês já pararam para pensar como é que esse relevo se formou? Como é que essas irregularidades se formaram? Bom, a geografia leva em conta duas possibilidades, né? Duas possibilidades da formação do relevo. E também agentes que a gente chama de agentes endógenos, que são agentes que vêm de dentro da Terra, internos, e exógenos, que são aqueles agentes que acontecem na crosta terrestre. Bom, de dentro da Terra, os agentes endógenos basicamente são dois, né? O tectonismo e o vulcanismo. Como a gente já viu na aula passada, por baixo da crosta terrestre existem as chamadas placas tectônicas, né? O nome tectonismo vem exatamente daí, né? O movimento dessas placas no interior da Terra, durante milhões de anos, foram formando o relevo da Terra, né? Conforme essa movimentação foi ocorrendo, a crosta da Terra foi se acomodando e formando o seu relevo. A gente já viu, né, que essas placas elas podem se chocar ou podem se afastar, né? Isso em função da grande quantidade de calor que tem dentro da Terra. E a gente chama isso na geografia de movimentos convergentes, né, que nós chamamos de convecção, ou movimentos divergentes. Bueno, a pressão interna da Terra, né, faz então com que essas placas se mexam. Nós estamos falando, né, de tectonismo. Então nós vamos imaginar que as placas se choquem e façam esse movimento. Isso vai fazer com que o terreno fique elevado, gerando aí os planaltos, as montanhas, as grandes cadeias de montanhas que nós chamamos de cordilheira. Basicamente existem algumas formas de relevo. A planície, né, o terreno mais plano, mais próximo do mar. A depressão, que seria aquele terreno mais aprofundado, vamos dizer assim, que geralmente se geraram do afastamento das placas. O planalto, que é um terreno mais elevado, né? E as montanhas, que vão gerar as serras e as cordilheiras. Isso é tudo fruto do que nós chamamos de tectonismo. E também se forma o relevo a partir do vulcanismo, ou seja, os vulcões que entram em erupção, que liberam magma, que nada mais é que rocha derretida, o resfriamento dessas rochas, né, o resfriamento desse magma vai formar rochas que vão se desgastar e formar o solo. Então, basicamente, o relevo da Terra se formou ao longo de milhões de anos por esses dois processos. O tectonismo, que é o choque ou o afastamento das placas tectônicas, e o vulcanismo, que é o resfriamento do magma que vem do interior da Terra. Esses seriam os agentes internos da Terra. Há também os agentes externos, e basicamente há dois agentes externos que modificam o relevo: a erosão e o ser humano. A erosão é o quê? É o desgaste da camada superficial da Terra. E ela pode ocorrer pela água da chuva, pela água do rio, pelo derretimento da geleira,
pelo vento. Cada agente desses recebe um nome. Por exemplo, chuva, nós chamamos a água da chuva que causa erosão, a gente chama de erosão pluvial. A água do rio que causa erosão, que desgasta o solo, nós chamamos de erosão fluvial. A água do derretimento das geleiras nós chamamos de erosão glacial. E a erosão causada pelo vento, que a gente nem se dá conta, né? Mas que causa também, nós chamamos de erosão eólica. E tem que se levar em consideração que o ser humano, por onde passa, modifica o ambiente, né? Para a realização das suas atividades econômicas, ele acaba modificando também a estrutura da Terra. Todas essas ondulações da Terra, todas essas modificações que ocorrem na superfície da Terra, todas essas irregularidades que acontecem na superfície da Terra, nós chamamos então de relevo. E basicamente o relevo se compõe de montanhas, planaltos, planícies e depressões.